Os morangos são lindos, né? Mas você sabe como guardar, como higienizar corretamente os seus morangos e como fazer uma geleia deliciosa? Não sabe? Então vem comigo porque eu vou te mostrar tudinho. Vamos lá começar. Aqui tá minha bandejinha de morango, do jeito que eu comprei no mercado, tá vendo? E aí a gente acha que o morango, ele tá limpo, né? O nosso olho nu. Mas na verdade, ele tá bem sujo. Eu vou mostrar pra vocês como fica a água depois que a gente limpa ele. Então, primeiro eu vou pegar uma vasilha. Eu peguei uma vasilha branca pra mostrar pra vocês a quantidade de sujeira que vai aparecer no fundo. Você coloca uma quantidade de água, eu aqui tô colocando 1 litro de água. E para 1 litro de água, a gente vai colocar 1 colher de sopa de água sanitária. Eu vou colocar aqui e já mostro para vocês. Pronto, eu já coloquei e agora a gente vai abrir aqui a embalagem. Ah, gente, muito importante, antes dá uma boa misturadinha na água, né? Para que fique tudo uniforme. Então, relembrando, aqui eu coloquei 1 litro de água e 1 colher de sopa de água sanitária. E agora eu vou colocar os meus morangos que eu comprei hoje, né? Eles estão bem fresquinhos. Ele parece que está limpo, mas nunca coloque um morango no bolo ou faça uma geleia sem higienizar, gente. Então, eu vou ensinar para vocês aqui. A gente vai colocando todos os morangos. Se a gente for olhar, na própria bandejinha, já fica umas sujeirinhas, né? Então, isso aqui a gente não pode enviar para o nosso cliente. A gente tem que sempre mandar as coisas com qualidade, limpas, higienizadas. Então, aqui a gente vai deixar os nossos morangos para serem higienizados de molho por volta de uns 15 a 20 minutinhos. E já eu volto aqui para mostrar para vocês como é que eles ficaram. Repare que aqui já no fundo ele já começa a soltar uma sujeirinha. Veja que já vai aparecendo uns pontinhos pretos, né? Isso tudo seria sujeira que a gente iria mandar para o nosso cliente. A gente tem sempre que priorizar a qualidade do nosso produto, né? Então, a gente sempre tem que mandar o melhor. Então, aguarda aí que já eu mostro como ficou. Bom, gente, passou os 15 minutinhos. E aí, geralmente as pessoas fazem o quê? Pegam essa vasilha e jogam ela na pia ou em outra vasilha. Mas, na verdade, se a gente fizer isso, a gente vai estar levando a sujeira do morango que a gente limpou. A gente vai estar levando novamente essa sujeira para o morango. Então, a gente vem com bastante cuidado e vai retirando um por um. Olha ali no fundo quanta sujeira tinha no nosso morango. A gente acha que não tinha, né? Mas olha para isso. Quanta sujeirinha tinha no nosso morango e a gente iria colocar no nosso bolo para o nosso cliente. Então, eu quis pegar uma vasilhinha branca justamente para mostrar para vocês, olha isso. Isso tudo estava no nosso morango. Então, agora, o que é que a gente vai fazer? Eu já transferi para uma outra vasilhinha e o certo agora é você lavar de 1 por 1, porque aí você vai ter a certeza de que você tá lavando realmente bem o morango, porque não se esqueça que a gente botou numa solução de água sanitária com água. Então, por mais que ela esteja diluída, é um produto que a gente coloca mais no nosso morango. Então, a gente vai lavar bem de 1 por 1. Então, aqui agora, já na pia, eu vou higienizar bastante, deixar a água cair bastante nesse morango, para limpar o resto das sujeiras que tem e para tirar a solução que a gente tinha mergulhado o nosso morango, que foi a água sanitária diluída em 1 litro de água. 1 colher de sopa de água sanitária diluída em 1 colher de água. Ou em 1 colher de água sanitária em 1 litro de água, me desculpem.
Então, aqui a gente vai higienizar bastante ele, deixar a água corrente cair. E vejam que ainda continua saindo sujeirinha. Então, isso também aqui é bem importante pra gente terminar de higienizar o nosso morango. Deixa a água cair por dentro, ó, gente, dessas folhinhas do morango. Porque aqui, às vezes, ficam sujeiras escondidas que a gente não consegue limpar. Então, dá uma levantadinha com cuidado, né? Nessas folhinhas, caso você vá usar um morango com essas folhas na decoração do seu bolo, do seu doce. Como a gente vai fazer uma geleia, então eu vou tirar essas folhinhas. Pra mim não vai ser tão importante. Mas já que se você for usar esses morangos pra fazer uma decoração de bolo, seria bem interessante que você tivesse bem cuidado com essas folhinhas aqui, porque ele dá um toque muito bonito no bolo. Então, aqui eu já tô terminando de higienizar os meus morangos. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço a geleia. Vejam que ainda sai bastante sujeirinha. Então, isso não é interessante pro nosso cliente. Já tá em uma outra vasilha e agora a gente vai cortar. Então, aqui agora, a gente vai cortar esses morangos, mas eu vou dar uma dica pra vocês, se vocês quiserem armazenar esse morango e deixar ele mais tempo dentro da geladeira. O que é que vocês iriam fazer? Vocês iriam enxugar um por um, né, com bastante cuidado, principalmente aqui entre as folhinhas, pra depois pegar numa vasilha, forrar com papel toalha, colocar os morangos já secos e forrar novamente com papel toalha, uma camada de papel toalha, uma camada de morango. Sempre terminando com uma camada de papel toalha. Tampa bem fechadinho e bota na geladeira. O morango é uma fruta que ela estraga muito rápido. Ela tem uma vida útil muito rápida. Então, quando você faz isso, já com seus morangos higienizados e secos e faz esse processo e coloca na geladeira, ele dura mais tempo. Ele pode durar bastante tempo na sua geladeira, tá? Então, agora eu vou cortar, vou tirar essas folhinhas, vou cortar em quadradinhos e vou colocar na minha panela. Bom, depois que eu higienizei e cortei os meus morangos, ele me rendeu 205 gramas, porque aquela bandejinha tem 250 gramas. Então, aqui agora eu vou colocar os meus morangos em uma panela, certo? E eu vou acrescentar o açúcar. Eu utilizo meia xícara de açúcar. Deixa eu conseguir dar foco. Eu utilizo meia xícara de açúcar, que dá em média de 100 gramas de açúcar. Então, a gente coloca aqui por cima. Não precisa colocar água, gente, porque o morango é uma fruta que solta bastante água. Então, eu dou uma boa mexidinha aqui antes de levar para o fogo. Lembrando, fogo baixo e não precisa ficar mexendo. De vez em quando você vai lá, dá uma mexidinha e daqui a pouco eu vou mostrando para vocês todo o processo. Pronto, ó. Aqui ele já começou a derreter um pouquinho o açúcar, né? Vejam que ele já começa a saltar um pouco de caldo aqui no fundo, que é somente do morango. Eu gosto de, nesse início, dar só uma mexidinha por conta do açúcar, para ele não grudar. E aí, eu vou deixar ele ferver para ele soltar bastante o líquido dele. E eu vou contar já qual é o meu truque para deixar essa geleia ainda mais gostosa e com sabor ainda mais intensificado. Veja quanto líquido ele já soltou. O açúcar também, né, quando ele derrete, ele fica líquido. E ainda tem o caldinho do morango, que é uma fruta, como eu já disse, que solta bastante líquido. Então, não precisa colocar água. Essa quantidade de açúcar para essa quantidade de morango também é o suficiente. Não se preocupem que ele não vai ficar muito doce. O morango é uma fruta bem azedinha. E ainda tem o meu truque que eu ainda vou contar para vocês. Vejam que ele já está começando a levantar fervura. Então, você abaixa o fogo no foguinho baixo e deixa ele aí cozinhando. Vejam que ele já levantou bastante fervura.
E é o que eu disse, não precisa ficar mexendo, ele vai cozinhando uniformemente. O fogo tá baixo, como eu falei a vocês. Essa minha panela é uma panela de inox de fundo triplo. É a panela que eu gosto de estar trabalhando para fazer meus recheios, para fazer minhas geleias, porque ela distribui melhor o calor e ela evita que meu recheio ou que minha geleia grude no fundo. Então, veja, já levantou bastante fervura. Daqui a pouco eu vou mostrar mais um ponto para vocês. Bom, reparem que aqui o morango já começou a mudar um pouquinho a coloração dele. Ele já tá começando a ficar cozido. E aí, você dá uma mexidinha. Olha quanto líquido soltou o nosso morango com açúcar. Lembre, gente, que aqui eu só coloquei 200 gramas de morango picado e 100 gramas de açúcar. Então, veja, o moranguinho já tá começando a ficar meio transparente. E aí, vem o meu truque para deixar a nossa geleia ainda mais saborosa. O que é que eu faço? Eu coloco aqui dentro, eu acrescento meio limão espremido. Isso vai intensificar o nosso sabor do morango, da geleia, e vai fazer com que a nossa geleia, ela não cristalize. Repare que ela estava com um caldinho, né, cheio de espuma. Vejam como essa espuma já diminuiu. Ela evita que ela cristalize, ela intensifica mais ainda o sabor e dá um azedinho ainda mais saboroso para a nossa geleia. Então, eu dou uma mexidinha para poder incorporar esse limão, né, na nossa geleia. E olha como ela já está ficando linda. Olha como tá nosso moranguinho. Ela já tá dando uma reduzida. Então, aqui eu vou deixar ela ferver mais um pouquinho, até ela reduzir e ficar na consistência desejada. Isso aqui, como vai ser para um recheio de bolo, eu vou deixar ela um pouquinho mais encorpada, para ela não ficar transbordando no bolo. Então, eu vou deixar aqui e quando ela estiver no ponto, eu volto para mostrar como é que eu faço. Bom, aqui ela já tá fervendo, já reduziu bastante. Tá vendo? Ficou os pedacinhos de morango. Então, agora eu vou desligar o fogo e vou transferir para uma vasilha e vou pesar para ver quanto rendeu a nossa geleia. Já zerei, já tarei, então agora vamos ver quanto rendeu a nossa geleia. Olha só, a nossa geleia rendeu 217 gramas. Eu vou deixar ela aqui agora nesse potinho, vou deixar esfriar para depois eu utilizar como recheio de bolo. Vou mostrar para vocês a nossa consistência. Olha só, ela tá bem quente, como vocês podem ver, que eu acabei de tirar do fogo, né? Ela fica os pedacinhos de morango. Ela aqui para usar como geleia numa torrada, em cima de pães, em cima de bolos, enfim, você pode usar como no sorvete. Nossa, isso aqui no sorvete vai ficar fantástico. E o cheirinho, gente, vocês não têm ideia do cheirinho maravilhoso que está aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. E depois eu mostro pra vocês como ficou o meu bolinho. E aí está o nosso bolo. Massa de chocolate, recheio de brigadeiro branco e a nossa geleia caseira de morango. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.